E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod História de Maranhão Colonial. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que quase todo maranhense já ouviu alguma vez: a ocupação francesa no Maranhão. Mas calma, se você já está pensando, lá vem aquela história de que os franceses fundaram São Luís, segura aí, porque hoje a gente vai descobrir que essa história é muito mais complicada do que parece. Exatamente. A gente costuma ouvir que São Luís foi fundada pelos franceses. Mas será que foi só isso? Quem já morava aqui antes deles chegarem? Por que os franceses vieram? Como os povos indígenas enxergavam tudo isso? E será que todo mundo saiu ganhando com essa ocupação? Hoje vamos responder essas perguntas e mostrar que a história ela tem vários lados. E, às vezes, o lado que menos aparece nos livros é justamente o mais interessante. Então, bora viajar no tempo? Para entender essa história, a gente precisa voltar mais de 400 anos no tempo. Naquela época, Portugal e Espanha estavam sendo governados pelo mesmo rei. Esse período ficou conhecido como União Ibérica. E adivinha quem aproveitou essa situação? Os franceses. Eles perceberam que Portugal estava com dificuldades para defender todas as suas terras na América e resolveram tentar ocupar uma parte do território. E foi aí que, em 1612, uma expedição francesa chegou à ilha onde hoje fica São Luís. Logo que desembarcaram, eles construíram um forte chamado Saint-Louis em homenagem ao rei Luís XII da França, e daí que surgiu o nome da nossa cidade. Mas tem um detalhe muito importante que, durante muito tempo, quase ninguém contava. Aquela ilha não estava vazia. Muito antes dos franceses aparecerem, diversos povos indígenas já viviam ali. Entre eles estavam os Tupinambá, que conheciam a região, tinham suas aldeias, seus costumes e sua própria forma de organizar a vida. Então, quando a gente diz que os franceses fundaram São Luís, parece que eles chegaram num lugar sem ninguém. Isso simplesmente não é verdade. Será que os livros contam a história completa? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você estudou esse assunto na escola, provavelmente ouviu alguma frase parecida com essa. São Luís é a única capital brasileira fundada pelos franceses. Você já ouviu isso? Provavelmente sim. Só que essa frase, apesar de não estar totalmente errada, ela esconde uma parte enorme da história. Porque ela faz parecer que tudo aconteceu de forma tranquila. Os franceses chegaram, construíram um forte, deram um nome para a cidade e pronto, fim da história. Só que a realidade foi bem diferente. A chegada dos europeus trouxe disputas, alianças, conflitos e muita violência. Os povos indígenas não ficaram apenas olhando tudo acontecer. Eles fizeram escolhas, criaram alianças, participaram de guerras e também resistiram quando perceberam que estavam sendo enganados. Ou seja, eles eram protagonistas da própria história. E isso muda completamente a forma como entendemos esse período. Agora vem uma das partes mais interessantes dessa história. Existe um documento da época em que aparece a fala de um líder indígena chamado Momboré Uaçu. E sabe o que torna esse documento tão importante? Porque ele mostra como os próprios indígenas enxergavam a chegada dos europeus. Momboré Uaçu explicou que aquele não era o primeiro povo europeu que ele via. Anos antes, os portugueses já tinham chegado em outras regiões. No começo, eles diziam que só queriam fazer comércio. Depois construíram fortes, depois vieram os missionários e, pouco tempo depois, começaram a escravizar muitos indígenas. Quando os franceses chegaram ao Maranhão, Momboré Uaçu percebeu que eles estavam seguindo praticamente o mesmo caminho. Era como se ele dissesse: eu já vi esse filme antes e sei como ele termina. Ele chegou a afirmar: digo apenas simplesmente o que vi com os meus olhos. Essa frase parece simples, mas ela é muito poderosa. Sim, ela mostra que os povos indígenas observavam tudo com muita atenção. Eles lembravam do que tinha acontecido antes, comparavam situações, analisavam os interesses dos europeus. Ou seja, eles pensavam criticamente sobre aquilo que estava acontecendo. Eles não eram apenas espectadores, eram pessoas tomando decisões, avaliando riscos e tentando proteger seus povos. Isso quebra aquela ideia antiga de que os indígenas eram apenas personagens secundários da colonização. Na verdade, eles participaram ativamente da história. E entender isso faz toda a diferença quando estudamos a ocupação francesa no Maranhão.
Agora que a gente já entendeu que os povos indígenas não eram apenas espectadores dessa história, vamos falar de outro assunto que também marcou esse período. E já fica o aviso, essa parte não é nada leve. Quando os europeus chegaram à América, eles não trouxeram só navios, armas e soldados. Trouxeram também a religião cristã. Então, muitos missionários acreditavam que tinham a missão de converter os povos indígenas ao cristianismo. Só que, muitas vezes, essa conversão significava abandonar costumes, tradições e formas de viver que já existiam há muito tempo. Na prática, isso gerava muitos conflitos. Os missionários viam várias práticas indígenas como erradas ou pecaminosas, enquanto os povos indígenas tinham uma visão completamente diferente sobre a vida, a família, o corpo e a espiritualidade. E foi nesse contexto que aconteceu um dos episódios mais marcantes da história do Maranhão. Já ouviu falar de Tibira? Muita gente nunca ouviu esse nome na escola, mas ele faz parte da nossa história. Segundo registros estudados pelo historiador Luiz Mota, Tibira era um indígena tupinambá que foi acusado pelos missionários de manter relações homoafetivas. Hoje isso pode parecer estranho de imaginar, mas precisamos lembrar de uma coisa importante. Na Europa, no século XVII, a Igreja Católica considerava esse tipo de relação um pecado gravíssimo. Já entre alguns povos indígenas, as formas de viver a sexualidade podiam ser diferentes. Ou seja, duas culturas estavam entrando em choque. E infelizmente esse conflito terminou da pior forma possível. Tibira foi condenado à morte. Segundo os registros históricos, ele foi executado com um disparo de canhão. É uma história extremamente violenta e também um exemplo de como a colonização não significou apenas ocupar um território. Ela também envolveu impor costumes, crenças e formas de pensar. E o que essa história nos faz pensar? Quando a gente estuda o caso de Tibira, não é para dizer que todas as pessoas daquela época pensavam igual, nem para julgar o passado usando apenas os valores de hoje. O objetivo é entender como determinadas ideias eram usadas para justificar a violência contra pessoas que eram consideradas diferentes. E isso faz a gente refletir sobre o presente. Hoje sabemos que todas as pessoas merecem respeito, independentemente da sua orientação sexual. Ainda existe preconceito? Infelizmente sim. Mas também existem leis que protegem os direitos das pessoas e combatem a discriminação. Conhecer histórias como as de Tibira ajuda a entender por que esses direitos são tão importantes. Enquanto tudo isso acontecia, Portugal não tinha desistido de recuperar o controle do Maranhão. Os portugueses organizaram uma ofensiva para expulsar os franceses, e depois de vários confrontos conseguiram vencer. Em 1615, os franceses deixaram a região. Quando a gente lê isso no livro, parece o típico final de filme. Os portugueses venceram, os franceses foram embora, fim da história. Mas será que acabou mesmo? Na verdade, não. Essa foi só a primeira parte da história. Porque agora os portugueses tinham um novo desafio. Como controlar um território enorme, cheio de povos indígenas, disputas políticas e interesses de outros países? A partir daí começam novos conflitos. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar na próxima parte do nosso podcast. A conquista portuguesa. Quem é que mandava no Maranhão? Então, os franceses foram expulsos em 1615. Missa, bandeira portuguesa hasteada, comemoração, parecia que tudo tinha acabado. Mas a verdade é que os problemas estavam só começando. Isso porque Portugal agora precisava responder uma pergunta bem importante. Tá, a gente recuperou o território. E agora? Como fazer para manter tudo isso sob controle? Você pode até pensar, mas por que tantos países brigavam justamente pelo Maranhão? A resposta é simples, por causa da localização. O Maranhão era uma espécie de porta de entrada para a Amazônia e também facilitava o acesso a territórios dominados pelos espanhóis. Quem controlasse essa região tinha uma grande vantagem estratégica. Ou seja, não era só uma disputa por terra, era uma disputa por poder. Franceses, portugueses, holandeses, ingleses, vários países queriam garantir espaço naquela parte da América. E aqui entra uma ideia muito interessante da historiadora Elidacy Corrêa. Ela explica que, naquele momento, o Maranhão era visto muito mais como uma conquista do que como uma colônia. Mas qual é a diferença? Pensa assim, quando um território já está seguro, dominado e gerando riquezas, ele funciona como uma colônia.
Agora, quando o lugar ainda está em disputa e precisa ser defendido o tempo todo, a prioridade é outra. É preciso construir fortes, manter soldados, vigiar o litoral e impedir novas invasões. Foi exatamente isso que aconteceu no Maranhão. Então, Portugal gastava muito dinheiro para proteger esse território. Isso mesmo. Boa parte dos recursos era usada para manter fortalezas, navios, armas e tropas. Antes de pensar em lucrar, era preciso garantir que ninguém tomasse aquela região. Mas quem mandava por aqui? Portugal ficava do outro lado do oceano. O rei estava em Lisboa. Então, quem resolvia os problemas do dia a dia no Maranhão? Essa responsabilidade ficava nas mãos dos governadores e também da Câmara de São Luís. Hoje a gente pode comparar a Câmara a uma prefeitura, mas ela tinha muito mais poder do que uma prefeitura tem atualmente. Ela decidia questões importantes da cidade, como abastecimento, comércio, defesa e até assuntos ligados ao trabalho dos povos indígenas. Ou seja, era uma instituição muito influente. Só que existia um detalhe: nem todo morador podia participar. Os cargos eram ocupados pelos chamados homens bons. E não, isso não significava que eles eram mais honestos. Era apenas o nome dado aos homens ricos, influentes e ligados à elite local. Então era um grupo bem fechado, que fazia parte dessa elite e tinha mais poder para tomar decisões e defender os próprios interesses. Poucos anos depois da conquista, os membros da Câmara enviaram uma carta ao rei de Portugal. Nela, eles lembravam tudo o que tinham feito para ajudar na conquista do Maranhão e diziam que esperavam receber privilégios em troca. Vamos ouvir um pequeno trecho? Humildemente, beijamos a mão a Vossa Majestade, os oficiais da Câmara desta sua cidade de São Luís do Maranhão, em nome de todo este povo. A cujo exemplo desejamos a todos oferecer a vida ao real serviço de Vossa Majestade em lhe fundar aqui um novo império. Traduzindo para a linguagem de hoje, eles estavam dizendo algo como: olha tudo que a gente fez pelo reino, agora a gente merece um reconhecimento, né? Exatamente. Eles queriam vantagens, cargos importantes e menos impostos. Ou seja, além de ajudar a controlar o território, também estavam preocupados em aumentar o próprio prestígio. Nem tudo era organizado. Quando a gente pensa em colonização, às vezes imagina que tudo era muito organizado. Cada pessoa fazia seu trabalho e seguia as ordens do rei, mas não era bem assim. Muito pelo contrário. Existiam disputas entre governadores, militares e membros da elite. Também havia denúncias de corrupção, desvio de recursos e exploração de mão de obra indígena. Nem sempre quem ocupava cargos importantes agia pensando no bem da população. Ou seja, a disputa não era só entre os portugueses e franceses. Muitas vezes, os próprios portugueses brigavam entre si por dinheiro, poder e influência. E, no meio de tudo isso, os povos indígenas continuavam sendo os mais prejudicados. Na próxima e última parte, vamos conhecer os documentos que denunciam esses abusos e também entender por que os historiadores dizem que a colonização do Maranhão foi marcada por interesses, conflitos e muita violência. Não perde, porque essa parte mostra um lado da história que quase nunca aparece nos livros. Em 1618, um capitão chamado Bento Maciel Parente, que estava preso, por sinal, escreveu uma denúncia de 23 acusações contra o governador Jerônimo de Albuquerque e seus filhos. E o que ele disse? Bora ouvir. O dito capitão Mor Jerônimo de Albuquerque comia e dava muitas praças mortas, deixando os soldados desnudos e sem pagar. Estando a conquista em muita necessidade de mantimento, pareciam os soldados, vendendo-a por sua conta aos soldados pelos preços excessivos. Vamos por partes. Comer praças mortas, o que isso significa? Imagina o seguinte: você é o chefe de uma equipe e um soldado morre, mas você simplesmente não avisa o rei e continua recebendo o salário daquele soldado morto. Aí você embolsa o dinheiro e deixa os soldados vivos sem roupa e sem comida. Pois é, e não parava por aí. O governador também desviava os mantimentos que deviam ir para os soldados e vendia comida para eles por preços lá em cima. E pior, ele usava os índios como moeda de troca. O rei tinha enviado índios para trabalhar nas fortalezas, plantar roças, carregar pedras, remar canoas, mas o governador pegava esses índios e vendia para os próprios soldados. O índio era tratado como mercadoria. E por mais que os soldados reclamassem,
não tinha fiscalização, o rei não tinha como controlar. Então, na prática, cada governador fazia o que queria. A lei era bonita no papel, mas na vida real era cada um por si. Por isso que essa ideia de uma colonização organizada não se solidifica, porque foi uma colonização cheia de conflitos, interesses, violências, e é exatamente isso que a Elidace Correia mostrou. Ela analisou documentos da época e descobriu que a história do Maranhão não é a história de heróis bonzinhos. É a história de gente que usou a guerra como desculpa para ganhar privilégios, que roubou o dinheiro do rei, que explorou os índios e que viveu brigando entre si. Então é isso, pessoal. A história do Maranhão não foi aquela coisa bonitinha que os livros contam. Enquanto a gente estuda a colonização como um capítulo organizado, a história real foi cheia de conflitos. Portugueses contra franceses, governantes contra soldados, colonos contra indígenas, elite local contra a coroa. Enfim, no meio de tudo isso, os indígenas foram tratados como mercadoria, os soldados foram explorados e a Câmara de São Luís, que era tipo uma prefeitura, se tornou o centro de poder, mandando mais do que o próprio governador. Então, da próxima vez que você lê que os portugueses fundaram São Luís em 1615, lembra, por trás dessa frase tem sangue, violência e muito interesse. E a pergunta que fica é: será que a história que a gente aprende é a que realmente aconteceu? Ou foi contada por quem queria aparecer como herói? Eu deixo essa reflexão com vocês e agradecemos a todos por terem assistido até aqui. Ficamos muito felizes em poder ajudá-los e esperamos vocês nos próximos episódios. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!